O profissional que é papagaio de norma, ele vai ferrar o cliente. Essa é a verdade. Eu saí da graduação meio destruído mentalmente. Após a graduação, aquela depressão, me formei. E agora? Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a se tornar uma referência no mercado e viver bem da profissão. Eu me chamo Anderson Alexandre e hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele que é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, um dos maiores especialistas em subestações elétricas e nada mais, nada menos do que o diretor técnico e meu sócio na World Elétrica Soluções. Afonso, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Nossa, cara, eu que agradeço aí estar aqui nesse podcast aí compartilhando um pouco de conhecimento da minha expertise aí em campo, né? Nesses aproximadamente 9 anos de profissão na área elétrica. E só lembrando, para vocês que estão assistindo pelo canal do YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser notificado dos próximos episódios. E esse episódio é um patrocínio da World Elétrica Soluções, empresa especializada em soluções de subestações e consultorias para redução de custos na fatura de energia, né? Então, desde a parte de projetos elétricos de subestações, montagens, manutenção em subestações de média, alta e extra alta tensão, parte de comissionamento em subestações, ensaios e a parte também de consultorias elétricas com foco em redução de custos, consultorias de gestão e qualidade de energia. Então, pensou em qualidade e eficiência em soluções de subestações e consultorias elétricas, o World Elétrica Soluções com certeza é a melhor solução. O tema do episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que eu já venho falando muito nas redes sociais, que são os primeiros passos na engenharia elétrica. Ok? E hoje eu trouxe um convidado de peso para fazermos um debriefing. Como é que foi a história dele, os primeiros passos? Porque muitas das vezes, quem já vê você, Afonso, na posição que está hoje, né? Muitas das vezes não sabe como é que foi os primeiros passos. E como é que começou esses primeiros passos? A gente já se conhecia, já nasceu sócio, foi tudo mil maravilhas? Ou será que teve alguns desafios ao longo dessa caminhada? Cara, eu gosto de falar muito a respeito de trajetória, né? A gente debate muito a respeito disso. Porque assim, você também, Anderson, a gente tem muita empatia, né? Então, eu meio que falo muito sobre isso, até para alimentar, tanto espiritualmente como também fisicamente, as pessoas que estão iniciando a carreira. Não só ingressando no mercado de trabalho, mas iniciando, né, a etapa de graduação, né, na área da engenharia elétrica. E eu, Afonso, há, meus 15 anos atrás, no início da minha carreira de graduação aí, né, acredito eu, essa época aí tem que fazer os cálculos aí, mas desde o início aí da minha carreira eu gostaria, né, de ter pessoas que tivessem também essa empatia que eu estou tendo hoje, né, assim como você também, né, que passasse um pouco da experiência, né, como foi a experiência para chegar naquele nível de carreira, né, ou seja, a chegar no apogeu da engenharia elétrica, a história, né, até chegar justamente na questão do tão sonhado sucesso, né, na área profissional. E na minha época, né, era tudo muito pobre em relação a conteúdos, né, digitais, né? Hoje não, já tem diversos profissionais aí da engenharia, né, compartilhando experiência aí, é muito bacana. E eu gosto sempre de bater nessa questão dessa tecla, né, a respeito dessa questão do início da carreira, né, até chegar no sucesso profissional. Mas nada foi fácil na minha vida, assim como na do Anderson também, né? Então passamos por diversos desafios, né? Desde a questão do início da graduação, né, até a questão de se colocar no mercado de trabalho, né, ser visto por um profissional da área da engenharia no mercado de trabalho. Então, para chegar até hoje, né, até o momento que a gente está hoje, tudo foi muito desafiador, né? Passamos por diversos problemas aí em relação a gente comenta até a respeito daquele início de acidente, né? Que eu me envolvi, né? Queira ou não, fui envolvido em um acidente. Olha só como a gente se conheceu, hein? Pois é, cara. A gente foi fazer uma atividade em campo, não foi? Na época a gente estava em parceria ainda e no meu retorno, né, acabei sendo inserido em um acidente que eu não tive culpa nenhuma e quase tive a vida ceifada por conta disso, mas Deus não permitiu, né? Mas são cenas para os próximos capítulos. Vamos falar né? disso nos próximos episódios. Próximos episódios aí a gente comenta. E hoje tem muita coisa para ver. E
Eu queria lhe perguntar primeiramente, Afonso, o seguinte, conta pra gente aí um pouco da tua trajetória, como é que foi o início da tua trajetória na área da engenharia elétrica? O início da minha trajetória na área da engenharia elétrica se iniciou a partir do áudio, né? Eu desde novo aí, desde a minha adolescência, por volta dos 13 a 14 anos, eu trabalho com meu pai, né? Tenho uma empresa com meu pai na área de sonorização de grandes eventos aí. E assim, fiz o curso técnico, né, de áudio, e o áudio em si, queira ou não, ele varre todas as áreas da engenharia elétrica, né? Então, se você observar, nós que trabalhamos com a área de áudio, a gente trabalha desde a parte da geração inicial, por exemplo, tem um show de grande porte, independentemente se seja um sistema profissional para sonorizar um evento aberto com um sistema de palco, assim como trios elétricos também de grande porte, inicia desde a parte do projeto inicial da parte de geração, né? Tem geradores a diesel ali, 90% dos eventos são alimentados por geradores a diesel, são máquinas, né, síncronas, e então parte desde a questão da geração, né, que envolve a parte de sistemas de potência, né? Então a gente dimensiona desde a parte da geração, a parte dos comandos e acionamentos elétricos em si, para fazer a questão das transferências entre geradores, questão de redundância, stand-by, a parte também dos sistemas de regulação de tensão através de AVRs, né, que são conversores estáticos aí. Então tem toda a parte de eletrônica de potência, utilizando retificadores controlados aí, né, toda a parte de chaves eletrônica de potência. Atrelado a isso também tem dispositivos, driver de controle, né, o sistema de controle sabe chaveando essas chaves aí em alta frequência para poder fazer o processo de retificação para excitar os enrolamentos de campo dessas máquinas síncronas também. Então, só daí a gente já vai na parte de geração, a parte de eletrônica de potência e a parte também de sistema de controle para projeto desses controladores. Então, a gente trabalha também com a parte de distribuição elétrica, né, o dimensionamento dos alimentadores, dos painéis elétricos, das proteções dos circuitos, o dimensionamento também desses circuitos que atendem às cargas finais, que são os amplificadores de potência, a parte de consoles, a parte de periféricos também, e intrínsecos aí já vem a parte da eletrônica também. Por exemplo, você tem os amplificadores aí, né? Por exemplo, classe D, né? Utilizando a topologia push-pull, né? E como trata-se aí de um amplificador classe D, né? Ele é chaveado, né? Então ele é alimentado por uma fonte chaveada com topologia flyback aí, então tem diversos dispositivos e drivers de controle ali, também chaveando chaves ali, né? Se você observar também no amplificador na saída, tem circuitos eletrônicos para poder fazer o amortecimento dos transdutores finais, tá? Para poder, assim que desenergiza os transdutores através do sinal de entrada, né? Evitar justamente os cancelamentos de frequência por conta dessa questão do amortecimento dos transdutores, que é algo natural, né? Pela lei da inércia. Então tem circuitos de controle atrelado, essa questão do amortecimento também, até a parte também de radiofrequência, né? Se você observar, né? Se faz projetos também nesses grandes shows ao vivo de sistema de radiofrequência, porque utiliza diversos microfones sem fios, utiliza também diversos INIs, né, que são os fones de ouvido, com transmissão e recepção sem fio, ou seja, através de radiofrequência. Então se faz projetos específicos, né, para que nenhum atravesse o outro, né, e não gere interferências para prejudicar o espetáculo final, né? Tanto a questão do PA final até a questão dos músicos estarem se ouvindo, tá? Então se você observar, até a área de telecomunicações, o áudio ele entra diretamente. Então se você observar, trabalhamos também com a parte de processamento de sinais, né? No caso, sinais de áudio, né? A parte de acoplamento dos sistemas também, temos que fazer a parte de otimização do sistema, utilizando a resposta em frequência, resposta em fase, dimensionamento do sistema para atender o público. Então, assim, varre praticamente toda a engenharia elétrica. Para quem pensa que o engenheiro técnico de sonorização é só aquele profissional que vai aumentar e diminuir o volume, está totalmente enganado, né? Está muito além disso. É uma disso. engenharia bem complexa por trás, mas nessa época você não tinha entrado ainda na graduação da engenharia elétrica, não é isso? Você tinha algum outro curso, alguma especialização técnico ou na parte de... Você falou aí na parte de geração, comandos elétricos, tem algum curso de aperfeiçoamento? Como é que foi o aprendizado nessa época aí, quando você iniciou nessa área da sonorização, né? O meu curso inicial foi no campo de batalha, né? Aprendendo com meu pai, né? Meu pai é uma pessoa que tem bastante experiência nessa área, né? Antes dele me colocar no mundo, vamos dizer assim, ele já trabalhava nessa área, então aprendi bastante com ele. Só que assim, pela limitação teórica, né, por as tecnologias estar avançando cada vez mais, eu vi na necessidade, né, de me aperfeiçoar.
Então eu fiz um curso técnico, né, em engenharia de áudio, tá, onde esse curso técnico eu comecei a abrir mais meu leque, para começar a aperfeiçoar mais meus conhecimentos nesse segmento que está em crescimento constante. Tá? Então foi nesse curso técnico de áudio que eu vi noções básicas de eletricidade, vi noções de eletrônica, noções de telecomunicações, trabalhei a parte de otimização, de análise de resposta no domínio da frequência, a resposta em fases, se chama também acoplamento de sistemas, ou seja, era um curso especializado tanto na parte de otimização de sistemas como também mixagem de bandas ao vivo. Tá? Então, um técnico de sistemas e de mixagem de banda ao vivo é aquele que varre tudo, desde a parte da geração até o sistema, né, a pressão sonora, que a gente chama de SPL, chegar no ouvido das pessoas. E assim, o curso técnico por si só existem limitações, né? E mesmo após fazer o curso técnico, eu percebi, né, que eu precisava me aprofundar ainda mais. Então foi aí que eu decidi, né, não, vou fazer engenharia elétrica. Porque muitas das pessoas pensam... Mas o objetivo nessa época, quando você, vou fazer engenharia elétrica, eu quero me aprofundar nesses assuntos. O objetivo era pegar esse conhecimento que você iria absorver da engenharia elétrica para aplicar na área de sonorização? Isso. Como é que foi assim o teu pensamento quando você deu o start assim, vou fazer engenharia elétrica para me aprofundar nisso? Isso. Como eu falei aqui, né, o curso, após fazer o curso técnico, né, então eu verifiquei que o curso técnico, né, ficou pequeno, para que eu pudesse abrir ainda mais o leque e me aprofundar no conteúdo específico, tá? Que seria na parte do áudio, né? Então foi daí que eu decidi fazer o curso de engenharia elétrica, porque muitas das pessoas, elas pensam que o curso de engenharia elétrica se limita a só trabalhar com instalações elétricas, né? Não, instalações elétricas, projetos elétricos, projetar instalações elétricas de prédios e tal. Então, e até mesmo muitas das pessoas que estão iniciando o curso de engenharia sem pesquisar o curso em si, acham que o curso de engenharia elétrica se limita a isso. Não, mas o curso de engenharia elétrica ele é um curso generalista, né? Um curso que vai em todas as áreas e ênfases específicas em si que dependem do fenômeno eletricidade e magnetismo. E que ênfases são essas, né? Sistemas de potência, que é a área de eletrotécnica, né? E aí é um mundo de possibilidades aí, desde a parte de projetos elétricos, instalações elétricas de baixa tensão, a parte das instalações elétricas de média e de alta tensão, que são as subestações, linha de transmissão, geração, distribuição, comissionamento, consultoria. É muita coisa, é um mundo já muito vasto. Até a parte de eletrônica, sistemas eletrônicos, né? É outro mundo também. É outro mundo também, você trabalhar com a parte de sistemas eletrônicos também. A parte também de sistemas de controle e automação, a parte de robótica, programação, parte de telecomunicações também. Então, em si, a engenharia elétrica ela é muito vasta. E o curso de engenharia elétrica ele dá uma base de formação em todas as áreas específicas. É claro, eu gosto de trazer muito essa questão da analogia da engenharia elétrica com a questão da medicina, né? A engenharia elétrica é como a medicina em relação à questão dessas atribuições. Quando você faz um curso de medicina, que você se forma em medicina, você recebe o título de clínico, né, geral. E se você quiser se especializar, né, você vê um pouco de tudo, né? Se você quiser se especializar, você faz a questão da residência. A residência você verifica o que é que você quer se especializar e aprofundar, né? Engenharia elétrica é do mesmo jeito, né? A gente, no curso de engenharia elétrica, na grade básica, ali a gente vê as disciplinas de matemática, de física, disciplina de departamento de matemática e de física. Posteriormente, a gente começa a ver as disciplinas básicas, né? Que a gente vê um pouco de todas as disciplinas, né? Na área de eletrônica, na área de eletrotécnica, na área de telecomunicações, sistemas de controle, automação, robótica e a área de programação. Ou seja, todos os fenômenos, todas as áreas que dependem do fenômeno de eletricidade e magnetismo. Quando chega lá por volta do 7º ao 8º período, por aí, a gente escolhe uma ênfase que quer seguir, né? A maioria das instituições, né? Pelo menos assim falo com experiência em instituições públicas, federais, né? Tem no mínimo 4 ênfases. Em sistemas de potência, que é a área de eletrotécnica, que alguns chamam de sistemas de energia também. Tem a área de eletrônica, né? Controle, automação e sistemas de telecomunicações aí, né? Então, você escolhe uma área que você quer seguir. Se quiser fazer todas, você faz, mas é meio que um tiro no pé para mim isso aí. É impossível você ser bom em tudo, né? O curso de engenharia elétrica em si, nas disciplinas básicas, ele já te dá um norte de todas as áreas específicas. Então, você segue uma área que você quer aprofundar, porque em uma ênfase só já tem muito. Então, em uma ênfase só, é impossível você ser bom em uma ênfase só, em todas as áreas de uma ênfase. Agora, imagine você fazendo todas. Então, além da carga horária pesada, né, de estudos do curso de engenharia elétrica, queira ou não, um curso bem difícil, né? Aqueles que estão passando aí no processo de graduação estão sofrendo bastante, e aqueles que já passaram já sofreram bastante, assim como eu. Mas, assim,
O que é que acontece? Quando eu entrei no curso de engenharia elétrica, o que é que eu percebi? Eu entrei com foco em o quê? De aprimorar mais meus conhecimentos na área de sonorização, para que eu pudesse crescer ainda mais e ser um profissional mais requisitado na área de sonorização. Perfeito. Qual foi o momento do start, assim, quando você estava na graduação e viu que, opa, tem um outro universo, além da sonorização, que eu posso estar aplicando esse conhecimento da engenharia elétrica? Qual foi, assim, o momento? Foi logo no início da graduação? Como é que foi? Foi assim. Quando eu entrei no curso de engenharia elétrica, como eu falei aqui, né, meu foco foi a área de áudio, né, aperfeiçoar mais meus conhecimentos na área de eletrônica, na área de telecomunicações e na área de sistemas de potência, com foco naquela parte ali de sistemas de energia, né, de baixa tensão, pela parte de comando, acionamento, geração. Então, mas foi mais com foco na parte de otimização mesmo, sistemas eletrônicos e controle. Quando eu comecei a sair daquelas disciplinas do departamento ali de matemática, departamento de física, e entrei naquelas disciplinas mais as disciplinas bases, né, que a gente começa a ver um pouco de tudo, né, disciplinas na área de eletrônica, disciplinas na área de telecomunicações, controle de automação, programação, né, e a parte de sistema de potência em si, eletrotécnica, né. Eu comecei a observar que as disciplinas bases voltadas para a área de eletrônica, telecomunicações, sistemas de controle de automação, meio que as disciplinas bases já me davam um suporte suficiente para que eu pudesse cobrir aquela brecha que o curso técnico de áudio ele não tinha me dado. Então eu verifiquei, se com as disciplinas bases, sem entrar em ênfase, eu já consegui cumprir, né, com aquela brecha a qual o meu objetivo no curso de engenharia elétrica foi, né, então eu não vejo motivo de eu fazer essa ênfase e me aperfeiçoar nessa ênfase em si. E a gente vê, aqueles que fazem graduação, ver que o curso de engenharia elétrica em si, nas disciplinas bases, elas são muito pobres em relação às disciplinas de sistemas de grande potência, como linha de transmissão, geração de energia de grande porte, subestações de alta tensão, porque são processos, né, mais complexos, né, subestações de alta tensão, e você vê na base ali é um pouco difícil, né, tanto para a questão do leitor, né, que no caso é o estudante, como para os docentes também, é muito difícil, né? Tem muito conteúdo para se dar em 5 anos, né? Então a gente via muito nessa questão pelo menos na área de eletrônica, telecomunicações, sistema de controle de automação, nessas outras áreas específicas, a gente consegue ter uma base bacana, né? Pelo menos na base. Mas na área de eletrotécnica em si, naquelas disciplinas básicas, a gente não consegue ter. E eu ficava observando, né, as linhas de transmissão, as subestações, as grandes geradoras aí, ficava encantado com aquilo ali. Aí eu pensei, para que me aperfeiçoar em uma ênfase de eletrônica, por exemplo, ou de telecomunicações, se essas disciplinas na base já foi o suficiente para poder cumprir aquele buraco ali. Então, e na base em si, as disciplinas de eletrotécnica não foram suficientes para que eu tivesse um conhecimento para dizer, de fato, eu sou um engenheiro eletricista. Foi daí que veio a questão da iniciativa de eu entrar na ênfase de sistemas de potência, né, que é a área de eletrotécnica, né, um foco mais na parte de grandes sistemas de potência, né, a parte mais avera mesmo, né, subestações de alta tensão, linha de transmissão. Então, logo quando você entrou assim, você já, quando deu esse start, você poderia ir além daquela base que você absorveu ali para a parte de sonorização, você já foi focado nessa parte de subestações, linha de transmissão, a parte da ênfase de elétrica de potência mesmo, ou você chegou a pensar em relação à questão também de se desenvolver melhor na parte predial, na parte de instalações elétricas de baixa tensão? Como é que foi esse... Eu sempre gostei muito de desafio, né? Então eu via que na área de sistemas elétricos de grande potência era mais desafiador para mim. Porque assim, eu fui monitor do laboratório de sistemas elétricos de potência, né? Que era o LabCep. E eu tive a oportunidade de participar de montagem de algumas bancadas lá. E tinha uma bancada sensacional da De Lorenzo, que eu tive o prazer, o professor Franklin, aí agradeço demais, o professor doutor aí, que foi meu pai nessa instituição, né, foi meu orientador aí, agradeço demais todo o conhecimento. Ele me deu o prazer aí de montar essa bancada, né? E essa bancada era uma bancada sensacional de GD, né, onde tinha diversos módulos lá. E além da questão... varria desde a questão da geração, e não era só uma geração, a gente tinha geração fotovoltaica e a gente tinha uma simulação real
numa geração fotovoltaica. A gente tinha umas lâmpadas halógenas lá, dimerizadas, uma placa solar lá, onde a gente controlava a intensidade do calor diretamente na placa e a gente conseguia enxergar, através de um supervisor SCADA, a questão da geração fotovoltaica. A gente tinha uma simulação de uma geração eólica através de uma máquina de indução, uma máquina síncrona, assíncrona, na verdade, de indução, onde a gente fazia a questão dos conversores também para poder gerar senoide e poder sincronizar com o sistema. A gente tinha simulações de máquinas síncronas para fazer simulações de geração hidráulicas, entendeu? Seja grandes hidrelétricas aí. Então a gente partia essas máquinas, a gente fazia todo o processo de conversão utilizando a eletrônica de potência, fazia o sincronismo entre elas e interligava ela nas barras justamente para fazer toda a parte, né? Não só da geração em si, a gente tinha 3 tipos de geração lá, como também a parte o quê? De elevar essa tensão, transmitir, no final rebaixar e no final tinha a questão dos módulos, né? De consumo resistivo, indutivo e capacitivo, inclusive até com controladores de reativos, né? Para a gente poder dimensionar banco de capacitores ou reatores para poder compensar os reativos, não só nas linhas para poder fazer regulação de tensão, como também na carga final. Então, tive o prazer de participar no processo de montagem de uma bancada dessa, né? E quando eu comecei a enxergar aquilo ali, vendo o processo acontecendo desde a geração, transmissão, distribuição até o consumo, cara, fiquei encantado com aquilo ali. Foi que, de fato, eu vi... É isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Então, foi por isso que eu entrei forte aí na ênfase de sistema de potência. Paralelo, ainda cheguei a fazer a ênfase de eletrônica, né? Porém, fiz 3 disciplinas só aí, paguei algumas disciplinas de projeto de filtros, fontes chaveadas, entre outras disciplinas, 3 eu acho no máximo, mas eu verifiquei que fazendo a ênfase em eletrônica em paralelo com a ênfase em sistemas de potência, eu comecei a perder o rendimento. Então eu meio que deixei a ênfase de eletrônica lá, porque não era meu foco. Até então, meu foco era a área de sistemas de potência, por conta dessa experiência que eu tive, né? Terminei a ênfase de potência, terminei o curso, não quis mais ficar na graduação, sempre tive essa mentalidade, essa veia empreendedora, não, eu quero ganhar dinheiro. Eu acho que o conhecimento que eu já queria adquirir foi mais do que eu queria, né, dentro da graduação. Agora eu vou buscar conhecimento no mercado de trabalho. Então foi assim a minha questão da vivência, né, da minha experiência com a graduação até a escolha final, né? É essa área que de fato eu quero seguir para mim. Então esse contato aí, né, com a parte de subestações, né, a área de subestações propriamente dita, porque até mesmo a ênfase, né, da elétrica de potência, ela tem diversas áreas também, né? Mas essa paixão que você já teve ali com relação a subestações, quando você viu aquele processo, foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vez, cara. Porque assim, eu sempre gostei muito de ser desafiado, né? E eu via que existia o perigo atrelado ali, alta tensão, né, na veia, meio que gerou aquela adrenalina, né, cara? Então foi paixão à primeira vista. Não é à toa que paguei disciplinas, né, na área de equipamentos elétricos, disciplinas de instalações industriais, disciplinas de projetos de subestações. A gente tinha uma disciplina específica de projetos de subestações, que inclusive eu fui monitor dessa disciplina, porque como eu era monitor do laboratório de sistemas elétricos de potência, né, eu meio que nessas bancadas aí, eu montava uma subestação meio que virtual ali, né? Então, colocava ali transformadores, colocava ali relés de proteção, inclusive a gente tinha relés não só de sobrecorrente bidirecional, que é 50-51 de fase neutra, né? Mas a gente tinha também os relés direcionais, os relés diferenciais, então a gente testava diferenciais de barra, de linha, de transformador também. Então era muito bacana, sabe? Eu comecei a montar esses módulos e quando eu paguei a disciplina de projetos de subestações, o professor viu montando esses módulos, cara, tu tem que ser o monitor dessa disciplina. Então, peguei a monitoria dessa disciplina aí, tal, de projetos de subestações, tá? E foi daí que a paixão aumentou ainda mais por a área de subestações. Que bacana, que bacana. E a gente entrando na parte do tema, né, dos primeiros passos, você falou um pouco aí da sua trajetória. Eu não vou nem me aprofundar tanto nessa parte da graduação. Se vocês quiserem que a gente se aprofunde, isso vai ser tema para um novo podcast. Coloca nos comentários aí se vocês querem explorar mais como é que foi o período de graduação do engenheiro Afonso, ok? Mas saindo um pouquinho dessa trajetória, você passou pela graduação, se formou como engenheiro eletricista. Vamos agora para os primeiros passos no mercado. Como é que foi, cara? Você recebeu o diploma, engenheiro eletricista, qual foi a sua primeira ação? Você já saiu da graduação já para trabalhar em alguma empresa? Foi procurar emprego? Já foi empreendendo? Como é que foi essa transição aí? Afonso formado para os primeiros passos no mercado de trabalho. Cara, eu saí da graduação meio destruído mentalmente. Curso muito pesado, muito difícil.
E assim, o sonho de todas as pessoas que estão dentro da graduação é terminar o curso, né? E a gente fica com aquela mentalidade, por a gente ser estudante, pouco experiente no mercado de trabalho, a gente fica meio naquela expectativa, eu vou me formar para ganhar muito dinheiro, né? Então, quando a gente se forma, vê a luz do fim do túnel, está ali no TCC, agendou a colação de grau ali e tal, marcou, no dia da colação de grau, pronto. A luz do fim do túnel está aqui. Mas quando a gente atravessa nessa questão do túnel, aí vem o período após a graduação, né, cara? É então, um período bem deprimente para aquelas pessoas que não têm herança de pais, que são engenheiros, que já têm empresas no segmento, né? Então, as pessoas que estão nessa minha mesma levada, vamos dizer assim, né, sabem o que eu estou falando. Então, existe essa questão do pós, né? Após a graduação, aquela depressão, me formei, e agora? Então foi um desafio muito grande me colocar no mercado, porque assim, eu já trabalhava com meu pai, tinha empresa, ainda tenho, né, uma empresa na área de sonorização com meu pai, a gente ainda toca os negócios juntos, mas assim, não era uma empresa na área de sistemas de grande potência, né? E só abrindo uma aspa aqui em relação à questão da empresa na área de sonorização, às vezes quando fala assim, parece que é uma empresa simples, né? A gente tá falando aqui, olha, dos maiores trio elétricos da região Nordeste aqui, né? Trio Jampa, Boladão e qual? Trio Jampa, Pranchão Jampa e Levada. Eita, pressão. Mas voltando para a engenharia elétrica, vamos lá. Então, quando eu terminei minha graduação, né? Aí continuei com meu pai, né? Trabalhando na área de sonorização. Só que eu queria montar o meu negócio na área de subestações, que foi a área que eu investi tanto durante a graduação, né? Então, fiz uma boa graduação, iniciei meu mestrado, inclusive também na área de otimização de sistemas, voltado mais para a linha de pesquisa na área de eletrônica de potência, acionamento de máquinas. Não era tanto o foco em si, mas era a linha de pesquisa que mais me atendia, vamos dizer assim, que eu mais gostava na universidade, nas instituições aqui, a qual estava mais próxima de mim, né? Então, entrei nessa área, nessa linha de pesquisa na área de eletrônica de potência e acionamento de massa, que é a parte de otimização de sistemas, né? Mas acabei deixando o mestrado, atrelado a isso, fiz a questão da pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho também, para abrir mais meu leque. Eu, com visão empreendedora, né? Eu me vi na necessidade de fazer isso, porque é uma área que está crescendo, estava crescendo na época, está crescendo bastante, e acredito eu que daqui a pouco tempo vai virar uma graduação, porque segurança do trabalho, né? A gente não pode pecar na questão da segurança em si. Então, a área bem promissora também, mas não foi nem para trabalhar na área de segurança do trabalho. Foi mais para a questão para abrir o leque, né, e ter uma visão melhor a respeito da segurança, até porque eu tinha a veia empreendedora, né, sabia que eu ia montar o meu negócio, ia ter profissionais atrelados isso aí, porque eu queria atuar na área de subestações, né, eu necessitava de eletricista, e vi na necessidade disso aí para poder aperfeiçoar ainda mais a questão dos conhecimentos na área de segurança. Então, tranquei o mestrado, aí preferi focar na questão do após Engenharia de Segurança do Trabalho. O mestrado ficou faltando pouca coisa lá, só a questão da qualificação e a questão da tese, né? Mas da dissertação. Quando você iniciou o mestrado, o seu objetivo ainda era empreender ou você já pensou assim, vou fazer um mestrado para seguir carreira acadêmica? Como é que foi essa decisão de entrar no mestrado? Não. A questão da entrada do mestrado foi mais por conta de ociosidade por parte da área de sistema de potência. Eu estava tentando me colocar no mercado ainda, eu estava com a cabeça muito acelerada para criar coisas, entendeu? Não era à toa que de vez em quando eu estava projetando sistemas aí, eu sempre fui muito bom na área de eletrônica também. Eu pegava os simuladores aí, do nada criava para gerar patentes. Quando eu finalizava tudo, quando eu analisava na internet, ia criar essa patente, já tinham criado já. Então já criaram tudo nessa vida. Então eu desisti de inventar, né? E assim, comecei a fazer o mestrado, né? E paralelamente buscando me colocar no mercado, né? Então, eu sempre tive aquela veia, né, empreendedora. Meu pai sempre, né, trabalhou, né, isso na minha mente, né? Para sempre tentar montar o próprio negócio, né? Ser dono do próprio negócio, montar o próprio negócio. Então, assim, eu sempre cresci com essa exigência na minha mente, que foi uma exigência boa, bacana. Agradeço demais, mano, por ter trabalhado isso na minha mente. Então, eu tentava me inserir no mercado sem passar por nenhuma experiência prática na área de sistemas de potência. A única experiência que eu tinha era na graduação, laboratório e tal. Algumas aulas práticas que alguns professores levavam em subestações de alta tensão, extra alta tensão, laboratórios de alta tensão para ensaios e testes em equipamentos. Entendi. Então a experiência que eu tinha era só essa. Então eu tentava me inserir no mercado. Você chegou a bater na porta de alguma empresa? Sim. Como é que foi aí essa... Eu cheguei a bater na porta porque o que é que acontece?
eu tentei me colocar no mercado de fato, me inserir no mercado sem precisar passar por nenhuma empresa. Porque o objetivo não era conseguir conhecimento, o objetivo era ser visto, mostrar meu valor. Então, o que é que adianta eu ter feito uma boa graduação, mas que as pessoas no mercado de trabalho não me enxergassem como engenheiro, e sim apenas como técnico de áudio, de sistemas e mixagem ao vivo. Entendeu? Então, as pessoas precisavam me enxergar. Então, eu ficava matutando na minha cabeça como é que eu vou fazer para que as pessoas me enxerguem, ou seja, mostrar o meu valor. Entendeu? Aí foi daí que eu pensei, cara, infelizmente vou ter que buscar essa questão das pessoas me reconhecerem como profissional da área da engenharia elétrica em outras empresas. Porque em outras empresas eu vou fazer o network ali com outros profissionais e é a partir dali que eu vou de fato me inserir no mercado, né? Então bati em porta de empresas pedindo estágio, só para você ter noção. Eu fiz 3 estágios durante a minha graduação, né? E eu cheguei mesmo que me humilhando, batendo na porta de empresas assim. Eu pago para trabalhar. Eu pago praticamente para trabalhar, cara. E hoje são meus concorrentes, cara, só para você ter uma noção. Chegava batendo, teve um que me atendeu, não vou citar nomes, né, mas teve um que me atendeu, cara, o cara... Inclusive porque eu chegava com o currículo, nem as pessoas chegavam, não, deixa o currículo aí. E aí, quando viu o currículo? Não vou deixar com ele, não, eu quero conversar com o diretor. Aí, não, mas não tá, volta outro dia, eu voltar, ou seja, tinha persistência, né? Eu queria de fato me inserir no mercado, né? Então tive muita persistência nessa questão, tentei e só teve um que me atendeu, né? E eu passei, fiz umas 3 tentativas, na terceira passei, eu acredito, umas 4 horas dentro do meu carro, esperando o cara chegar. Quando o cara chegou, eu entrei, conversei com ele, aí disse, cara, vi seu currículo aqui, você não tem experiência e tal... você quer buscar experiência? Cara, eu tô aqui, olha, dinheiro, graças a Deus, não é uma preocupação para mim. Eu quero de fato aprender, eu quero estar perto de vocês, engenheiros experientes que trabalham com essa parte de construção, de subestações de alta tensão. Eu quero estar perto de vocês, eu quero ajudar a empresa de vocês a crescer. Mas o cara que estava me entrevistando, o cara era macaco velho. A expressão aqui, né, que a gente chama, o cara já é experiente na área, ele sabia que eu tinha a veia empreendedora, né? Eu tinha aquela mentalidade de aprender, sugar para montar meu próprio negócio e acabar sendo a concorrência para ele mesmo. Então, assim, me disponibilizei, inclusive, eu tenho um carro aí, pode ficar com o carro à vontade para usar para a empresa, para viajar. Aí ele falou, não, estou vendo aqui que você faz mestrado, faz pós-graduação, está no curso avançado de inglês aí e tal. Você tem muito curso fazendo em paralelo aí. Se precisar viajar, eu tranco tudo. O objetivo hoje é trabalhar de fato com essa área que eu amo, que é a área de sistemas de grande potência. Aí o cara falou, não, cara, gostei demais, vi sangue nos seus olhos em querer aprender. Eu vou analisar, sentar com o meu sócio, analisar e te dou uma resposta. Até hoje eu estou esperando. Até hoje. Pega o telefone aí, vê se ele está ligando aí. Até hoje eu estou esperando essa resposta. Mas isso foi positivo, porque essa aí foi a derradeira, eu desisti, eu passei, acredito, uns 4, 5 meses nessa pegada, tentando me inserir no mercado através de outras empresas. Não gosto de forma nenhuma de chão de fábrica, nem tentei chão de fábrica. Eu queria de fato ter a vivência, né, de empreendedores, né, estar perto de pessoas que têm o próprio negócio para ver a pegada ali, como é que roda o processo para montar meu próprio negócio. Foi daí que eu sentei, cara, eu tenho que ver outra estratégia. Plano não deu certo. Né? Não deu para criar tudo que eu criava, tudo que eu simulava, testava, quando ia para a parte de patente já existia. Não deu para me inserir no mercado através de outras empresas. Então, vou tentar a terceira, né? Que é fazer cursos de extensão. E foi aí que deu certo bastante para mim. Eu fiz um curso de extensão, procurei cursos de extensão, né? Na educação continuada em si. Aí encontrei um curso, né, de SPDA e aterramento, de aperfeiçoamento em SPDA e aterramento, do engenheiro Amilcar, né, lá de Fortaleza. E ele veio, no tempo não era nem online. Cursos online, cara, era uma escassez absurda. Não tinha de forma nenhuma. Hoje vocês são privilegiados de fato ter diversos tutores aí, como antes, inclusive, que dão cursos online, né, sem vocês precisarem nem sair de casa. Cara. Isso é uma riqueza que eu, particularmente, gostaria de ter na época que eu estava nesse processo de me inserir no mercado. Mas não existia, era muito difícil curso online. E foi na época de Orkut, transição para Facebook, aí aqui não tinha mesmo. Só para você ter uma noção. Internet era mato. Internet era mato. Então, o que é que acontece? Vou procurar curso. Então, comecei a pesquisar curso, inclusive no CREA, né? Eles mandavam e-mail constantemente de curso. Apareceu exatamente esse curso, né? De SPDA e aterramento. Fiz minha inscrição nesse curso. O curso era
uns 3 semanas, acredito eu, foi nessa faixa de 3 semanas, e era todo dia, cara, um curso bem intenso assim, de SPDA e aterramento, se aperfeiçoar. Inclusive foi naquela época que o pessoal já estava começando a estudar, né, a questão da atualização normativa, né, da NBR 5419 de 2005 para 2015, né, que foi uma revolução. Uma revolução, cara. Era um negócio de 80 páginas, foi para 4 módulos de 100 e pouco. Então, os engenheiros não acompanharam essa questão dessa alteração que foi bem brusca. Então, ele se aproveitou dessa situação, né? O Amilcar fez um curso, excelente o curso, e foi nesse curso, porque o objetivo do curso não era só a questão de atrelar a questão do conhecimento, era mais para fazer network de fato, porque eu sabia que nesse curso ia ter diversos profissionais que já estavam inseridos no mercado e já estavam numa situação de sucesso. Se não fosse tecnicamente, mas comercialmente, né? Então, iniciei esse curso e foi lá que eu decidi. É nesse curso que eu vou mostrar meu valor. Então, eu pensei, se tiver algum camarada ou pessoas específicas que sejam muito boa comercialmente, que precise de um suporte técnico, vai ser a sociedade perfeita, né? Então, foi nesse curso aí que, inclusive, eu conheci o Anderson, né? Se conheceu nesse treinamento. Eu tinha feito esse mesmo curso também do Amilcar numa turma anterior a ele. Tinha, enfim, dado algum apoio a ele lá também, destacado. Aí, na nova turma, ele me chamou para dar um suporte lá em relação à parte das medições, né? Eu já tinha o termômetro, ele até utilizou o meu equipamento e tal para fazer as medições. E olha que interessante, né? Acabou se conhecendo lá, o primeiro contato. Quase morre, eu não sei se foi porque a gente se conheceu, né? No acidente lá, mas graças a Deus... Foi proposta, né? Foi proposta. Proposta para dar dele. valor à vida também. Verdade, né? verdade. Mas interessante, foi, foi nesse treinamento, né? Foi nesse treinamento. E olha que coisa interessante, né? Porque muitos pensam que a parte, muitas das vezes, né, de um treinamento, muitos vai com o objetivo apenas de aprender o conhecimento técnico. Mas é nesses ambientes que você encontra outros profissionais de alta performance que acaba muitas das vezes gerando esse network, que é tão valioso quanto o próprio conhecimento, né? Isso. Então, olha só, olha, dica importante aí, tá certo? Olha, estar em ambientes de profissionais que está buscando o mesmo objetivo, com o seu mesmo objetivo, né? Buscando ali aperfeiçoamento, crescer. Muitos desses profissionais, muitas das vezes, já têm um certo know-how numa determinada área específica e muitas das vezes é a combinação perfeita. Você quando se conecta, né, com outros profissionais, né? Então, aproveita esses momentos, tá, ok? Para justamente gerar esse network, isso é importante, tá, ok? Enfim, especializações de alto nível, né? Mas aí a gente se conheceu nessa época aí, e aí, como é que foi? Você começou a buscar a especialização, além dessa fez alguma outra, como é que foi daí para frente? Não, fiz esse curso de aperfeiçoamento, foi um certo curso também de educação continuada, não foi uma pós-graduação, mas foi um curso de aperfeiçoamento, né? Então, fiz esse curso de aperfeiçoamento, paralelamente estava fazendo uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, ainda estava engatinhando ali no mestrado, né? Então, o mestrado ali eu cheguei a cursar as disciplinas do mestrado, né? Ficou faltando só a questão da qualificação. Primeiramente, iniciar o trabalho, né, da dissertação, proposta lá pelo meu orientador, fazer a qualificação, né, e a defesa final após a qualificação, né? Mas é aquele negócio, eu não queria essa área acadêmica. Gosto muito de lecionar, fui professor de cursos técnicos também, professor de diversas disciplinas em cursos técnicos de eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica também, durante o processo que eu estava na graduação, né? Então, tive essa experiência lecionando também. Mas eu sempre tive muito a ver empreendedor, cara. Eu queria montar meu próprio negócio, queria ter um negócio, sempre fui muito agressivo para isso. Então, o meu objetivo final era montar meu negócio. As coisas que eu ia fazendo era tanto para conseguir conhecimento também, mas eram secundários. O objetivo final era montar meu próprio negócio. Então, as minhas estratégias eram sempre montar meu próprio negócio. Então, foi nesse curso, cara, que eu mostrei o meu valor. Quando terminei esse curso, várias pessoas entraram em contato comigo. Porque era um curso que era pressão, cara. Era testes em campo. A gente fazia sondagem elétrica vertical em campo, a gente batendo marreta, batendo haste e colocando os eletrodos lá, fazendo os testes, os ensaios, fazendo os testes também de funcionalidade dos SPDAs. A gente foi num prédio de grande porte aqui em João Pessoa, uma torre, sei lá, de 50 pavimentos, eram 2 na verdade. A gente fez os testes de continuidade com 1 milhomímetro, fez o teste, a medição de resistência ômica da malha de aterramento, então fez as inspeções gerais do SPDA, uma simulação bem real mesmo. Então,
eu meio que mostrei o meu valor nesse curso, né? Fiz aquela velha cena, né? Que a gente chama de uma expressão popular, para que as pessoas vissem, esse cara é bom para estar comigo. Então, quando eu terminei o curso, aí é que veio. As 3 pessoas entraram em contato comigo. Cara, queria conversar contigo para a gente iniciar uma parceria aqui. Gostei muito da questão da tua dinâmica, tu é um cara muito esforçado. Eu queria conversar contigo e tal. E o primeiro foi justamente o meu primeiro sócio, o Hércules, né? Ele me chamou primeiramente para conversar, para iniciar uma parceria inicialmente, né? Então eu já tinha um projeto de uma empresa, que era a Ingecelp, inclusive já tinha logo, já tinha tudo, eu já tinha tudo articulado. Só faltava de fato abrir, né? Eu só podia abrir quando de fato tivesse demanda para mim, né? Então eu chamei ele chamou na verdade para conversar. Era um cara que já era bem experiente em relação comercial, né? Conhecia muita gente. Um cara que foi formado, sei lá, na década de 80, ou seja, nos anos 1980 aí. Junto com Moisés. Daquela época ali, exatamente. Foi conterrâneo lá, atravessou o Mar Vermelho junto com ele. Gente boa. Demais, mas assim, foi muito bacana a nossa sociedade, porque eu entrei com a área técnica em si, ele entrou com a área comercial, e eu comecei a ser visto no mercado através dessa sociedade, né? Conheci diversas pessoas através dessa sociedade. Lá na frente acabou meio que ele já estava cansado, tal, teve que parar, né? Cara, tu já tá com uma vida feita já, 2 filhos médicos, cirurgião, a esposa com uma aposentadoria boa, ele também. Ele não acompanhou meio que meu pique, né? Porque era muito agressivo de fato, tá entendendo? Então chegou um momento que eu praticamente já estava comercial, já estava técnico, já estava tudo. Então ele meio que reconheceu e a gente encerrou a sociedade, né? De boa, tranquila entre a gente. E eu e Anderson, nesse processo, a gente já vinha paquerando, né? Flertando. Já vinha fazendo alguns serviços juntos, né? Em parceria, exatamente. Em parceria, você com a... Olha aí, olha. Muitos pensam que sociedade ela precisa nascer já no casamento, mas teve o quê? Teve um namoro ali, uma paquera, para depois chegar no casamento, né? Exatamente. Então a gente começou a fechar serviço e chegou a um certo ponto onde mais de 80% dos serviços que a gente estava fechando estava fazendo em conjunto do que sozinho, né? E aí foi onde a gente decidiu reatar aí e fazer o casamento, né? Exatamente. A gente trabalhava sempre para parceria. Ainda lembro da nossa primeira obra, foi um shopping lá na cidade de Guarabira, aqui na Paraíba. Um shopping de médio para grande porte, onde a gente fez desde a parte da subestação, projeto, montagem e comissionamento, startup final da subestação, fez toda a parte de busway, né, instalação dos busway, projetos, instalação dos busway, que são barramentos blindados, fez toda a parte de medições lá, sistema de monitoramento, também supervisório para monitorar esses medidores através do sistema de rateio do shopping, através da sala administrativa, ou seja, fez uma lapada de serviço lá. A primeira parceria já começando, não foi? Pesado. Pressão, hein? Pressão, acho que aproximadamente 1 ano de obra lá, não foi? Pesado. Caiu uns 10% do cabelo naquela obra? Demais. Mas é uma escola, né? Tudo é aprendizado. Valeu a pena. Valeu a pena demais. Então, todas as obras grandes, quando aparecia por parte de Anderson, e quando no tempo antes estava muito envolvido na parte de startups, né, tal, tinha a questão da empresa lá da Discard, né? Então, Anderson tá meio sem tempo também. Então, apareciam obras grandes, Anderson, Afonso, chega cá. E do meu lado também, né? Não aparecia obras grandes, chega cá, porque antes já tinha o suporte também, já tinha alguns equipamentos no tempo para fazer testes e tal, e eu ainda estava começando a engatear, né? Então, foi benéfico, foi mútuo a questão da parceria. Só que chegou um tempo que praticamente todas as obras a gente estava trabalhando em parceria. Eu com a Ingecelp e Anderson com outro CNPJ, né, que já era o World Elétrica no tempo. Então, foi aí que a gente decidiu, cara, vamos juntar as cuecas, né? Então, o que adianta a gente tá aqui fazendo praticamente todas as obras em parceria? E só para deixar claro, nesse relacionamento eu sou o homem, viu? Conversa. Não? Mas bacana. Mas, Afonso, e como foram assim as suas primeiras experiências com subestação propriamente dita? Cara, meu primeiro contato com subestações foi uma fábrica de colchões, onde esse cliente estava se mudando de uma planta industrial para outra. Então ele precisava fazer os projetos, as tratativas de projetos para poder fazer essa transferência de uma unidade para outra. Tá? Então era uma fábrica que era consideravelmente grande, porém tinham muitas máquinas, porém as potências das máquinas eram pequenas, né? Então a subestação aérea de 300 kVA atendeu lá. Então a gente fez o projeto, né, da subestação. Inicialmente eu fechei esse projeto, inclusive a gente não estava em parceria ainda, era na época da sociedade com o meu antigo sócio, né, na época da Ingecelp. Então a gente fechou o projeto, né? E, cara,
por mais simples que seja, mas sempre o primeiro é desafiador, né? A gente fica com aquele pensamento, pô, o cliente está com uma certa urgência, mudando de um canto para o outro, contrata a gente confiando, né, numa espécie de experiência, né, que a gente prometeu, e se gerar reprova, se gerar isso. Porque eu tive uma dificuldade nessa questão de me inserir no mercado também, porque eu fui o primeiro a me formar na minha turma. Depois de um ano, me formou mais 2, depois de 3 anos, formou mais 5, e assim, eu acho que até tem então, gente até hoje lá. Não tinha uma outra pessoa que se formou primeiro que você para pegar a experiência ali, né? Exatamente, então não tive isso. Então era meio que eu e acabou-se. E assim, o meu sócio, ele é um cara, como eu já falei, muito bom, o antigo sócio, o primeiro sócio, né? Era muito bom comercialmente, mas tecnicamente ele meio que parou um pouco no tempo, né? E os profissionais que se tem no mercado, geralmente não quer passar o leite, né? Tranca tudo, formação, fecha tranca tudo, tudo. Né? Então assim, eu meio que ficava com aquele pensamento, será que eu estou fazendo corretamente? Então, fiquei naquela apreensão. A teoria precisa ter um domínio, né? Mas na hora do vamos ver, será que vai funcionar? Exatamente. Então, divergem muito essas questões de tratativas comerciais também, tratativas de apresentação junto à concessionária que a gente não vê em graduação, entendeu? Então, tem que ter uma expertise técnica, né? Para que, de fato, a gente consiga o êxito. Mas, assim, eu sempre fui muito agressivo. E eu chegava para meu cliente, mesmo sendo tão novo, né? Sei lá, na época eu tinha, não lembro, 23, 24 anos por aí, eu chegava novo sem experiência nenhuma, mas o cliente me achava com um cara com a maior experiência do mundo, porque eu mostrava autoridade, entendeu? No que eu falava. Eu saía de lá com a mão na cabeça, como é que eu vou entregar isso? Isso é um pouco de ousadia, né? Que todos têm que ter também, né? Mas, cara, se muitos conseguirem, eu vou conseguir também. Então, eu tenho as maiores ferramentas que Deus me deu, né? Inteligência, minhas mãos, meus pés, ou seja, são as maiores ferramentas que Deus me deu. Eu vou conseguir também. Então, fiquei naquele processo, pesquisando ali, tentando encontrar alguma coisa na internet, que até no tempo na internet era tudo muito escasso. Então, hoje você já encontra vídeos, pessoas explicando, está muito bacana. Hoje é bem mais fácil inserir no mercado comparado àquela época. Mas fiz o projeto, né? Segui as normas direitinho, submeti a concessionária, teve um deslize lá, né? Porque eu tinha fechado o projeto e fechado também atrelado a isso a execução. Eu coloquei na RT lá projeto executivo, pensando que era projeto e execução. Eu não sabia nem o que era projeto executivo. Eu achava que era projeto e execução, né? Então, quando saiu a aprovação, né? Aprovou de primeira, cara, eu dei glória a Deus, agradeci a Deus, tal, meu empenho, tal. E qual foi a sensação do primeiro projeto, cara, aprovado? Sensacional, indescritível, cara. Por mais simples que seja, uma subestação aérea simplificada de 300 kV, mas é sensacional, sensacional de verdade. Começa a cair a ficha, né? Agora eu sou engenheiro de verdade. Sou um profissional de engenharia de verdade. Aí nessa brincadeirazinha o cliente já tinha fechado a execução também comigo, tá? Eu não tinha fechado fornecimento de material, porque eu não tinha expertise em fornecimento de material. Sobre a questão da montagem em si, eu cheguei ali, e cara, um eletricista ali e tal, tem um auxiliar, não conhecia eletricista no mercado, né? Eu saía chamando fulaninho, cicrano e tal, cara, tu monta subestação, monto? Já montei uma lapada, o cara é um auxiliar, não sei o que. Aí, quanto é que tu cobra? Tá, era desse jeito. E com base nisso que eu precificava. Ou seja, não tinha expertise, não tem experiência nem na parte de precificação. Mas fechei a montagem da subestação também, atrelada ao projeto. E a gente montou a subestação, uma dificuldade grande, sem conhecer as pessoas, que o cara que dizia que montava a subestação não montava era nada, era um auxiliar. Eu fui lá, porque eu tenho experiência, né? Eu sou eletricista também, né? Além de ser mecânico, ser motorista, ser técnico de áudio, ser pet boy, ser tudo, né? A gente também, em todos os segmentos, eu sempre busquei saber de tudo um pouco, né? Porque sabendo de tudo um pouco, a gente não fica na mão se alguém falhar. Exatamente. Então, cheguei lá, o cara meio verdinho assim, tá? Eu fui lá, subi com ele, instalei transformador, fiz a parte de média tensão. E para fazer essa média tensão, cara, foi um sacrifício, cara. Eu passei uns 50 estruturas aí no meio da rua, analisando como era que funcionava, até para questão do material, né? A questão do material também, eu chegava numa loja tal, perguntava, cara, o que é isso? O que é aquilo? Tal. Para você ver, sair de uma graduação, de uma instituição de prestígio, eu não sabia. Levantar esses materiais em relação a estruturas básicas, né? Porque o curso de engenharia ele foca muito na questão da teoria, né? Calcular, projetar. Mas quando vai para essas partes minuciosas ainda falha muito, porque você de fato tem que aprender isso no campo de batalha. E o estágio é um momento muito importante, né? É uma dica que eu dou aos profissionais, aos graduandos aí, né? As pessoas que estão no processo de graduação em engenharia, façam um bom estágio. Eu fiz 3 estágios. Eu fiz um estágio na empresa de engenharia e automação, que eu fiz a parte de levantamento em campo, levantamento cadastral das instalações, fiz instalação de analisadores para verificar o perfil do consumo, com base nisso fazer um projeto de redimensionamento das instalações elétricas de um órgão público.
mas não estagiei especificamente na área de subestações, entendeu? Então era uma área que eu queria atuar, mas no tempo Muito que eu fechado, estava mercado muito fechado, muito né, fechado, cara, muito fechado. Não encontrei oportunidade de forma nenhuma para trabalhar nessa área de subestações. No tempo, o estágio estava muito escasso, né? Foi naquela época de 2014, 2013, 2014, muita escassez nessa área específica em si. Eu, particularmente, eu não encontrei, né? E quando você fez esses estágios voltados mais à parte de instalações de baixa tensão, né, e a parte de automação, por qual motivo você já tinha a ver empreendedora, né? Mas por qual motivo de você, ao montar a empresa, a sua própria empresa, você não seguiu nessa área que você tinha estagiado, na parte de baixa tensão? O que te fez tomar essa decisão de não seguir nessa parte na área de baixa tensão e focar em soluções e subestações? Eu sempre fui muito desafiador, né? Eu sempre gostei de desafios. Eu analisava assim, pelo menos nas unidades comerciais, industriais que eu entrava para atender essa parte de baixa tensão, não era uma área que era tão potencial em si. É claro que tem diversas instalações aí de baixa tensão, a parte de automação em si, que é um processo muito complexo, né? Mas é uma questão do gostar mesmo. Eu não ficava tão atraído por aquela área especificamente. Ela era muito trabalhosa. Eu via que tinha muito profissional trabalhando naquela área especificamente. Era bem concorrido, bem concorrido. E eu via que na área de subestações era um negócio mais fechado, até para conseguir o próprio estágio. Eu não consegui de forma nenhuma estágio na área de subestações, entendeu? Então, eu via que o mercado era bem fechado e tinham poucas empresas que trabalhavam com qualidade na área de subestações. Então, foi daí que eu pensei, cara, eu tenho que ser bom em algo que poucas pessoas fazem. Então, eu investi justamente nisso aí, para ser bom nessa área, porque se poucas pessoas fazem, o negócio é difícil. Se o negócio é difícil, eu gosto desse desafio. Então foi a partir disso aí que começou a gerar essa paixão. Além da questão da experiência que eu tive no laboratório, né? E a minha experiência em si na ênfase de sistema de potência, né? Que eu tive investindo nessa área específica de subestações. E sem contar, né, que a própria área financeira em si, né? Essas atividades que são mais complexas, uma área mais elitizada. Por instalações elétricas de baixa tensão. É importante que seja realizado por profissionais. Só que, profissionais da área elétrica, né? Profissionais qualificados. Só que muitas vezes o pedreiro, ele entra naquela área, ele faz a instalação. Só que quando você vai para o mercado de subestação, não é qualquer curioso que entra. É um mercado mais elitizado. E como você falou, né? Tem menos pessoas, até mesmo a questão das informações na época era muito mais difícil do que hoje. Tá entendendo? E por ser uma área mais elitizada, com menos concorrência, acaba trazendo um benefício em relação à questão financeira, né? A parte de margem de lucro é bem mais atrativo quando você, enfim, tem a regra do Oceano Azul, né? Se você está trabalhando numa área que é pouco explorada, pela lei da oferta e demanda, tá entendendo? Você vai ter o quê? A precificação ela sobe, a valorização sobre aquela solução ela sobe, né? Na parte de subestações. Exatamente. Então, atrelado a isso, eu já pensei nessa questão, precificação. Eu quero trabalhar com menos demanda e mais margem, entendeu? Então, eu vi isso aí na área de subestações. E quais são, assim, os principais aspectos técnicos para quem quer trabalhar na área de subestações elétricas? Cara, eu gosto de atrelar essa questão da ferramenta técnica que um profissional precisa ter para entrar nessa área de subestações, é a questão da qualidade, atrelada à atividade, tá? Pessoas profissionais que fazem projetos de subestações, você encontra em toda esquina, mas com qualidade são poucos. O que seria qualidade no projeto? Exemplifica a qualidade para mim seria meio que uma ferramenta. Eu vejo como uma ferramenta. O que é você ter qualidade em seu projeto? É você saber o que está fazendo. Muitas das pessoas fazem projetos de subestações de média tensão, não falo nem alta tensão, e alta tensão já é um outro nível, de complexidade, outro nível, depois a gente fala em outros episódios. Mas projetos mais simplificados, subestações aéreas, né? E até mesmo subestações abrigadas até um certo nível de potência. Porque esses tipos de subestação, as normas da concessionária, elas já te dão, né? Um sumário ali, meio que uma receita de bolo de como seguir de fato para você conseguir a aprovação. Porém, o que a concessionária dá em relação à informação é um conteúdo básico, apenas para aprovar, entendeu? Então, profissionais que fazem projeto desse nível, a nível básico, são profissionais que não sabem muitas das vezes o que está fazendo. Tá? Então, um profissional que faz um projeto, por exemplo, de uma subestação com qualidade, ou seja, um projeto a nível executivo,
para ele fazer aqueles detalhamentos a nível executivo, primeiramente, ele tem que ter biblioteca. Só aqueles desenhos ali de concessionário não é o suficiente para isso. Então, ele tem que ter biblioteca. E, além do mais, ele tem que inserir na parte do arranjo eletromecânico das subestações esses blocos de biblioteca. Então, para inserir, ele tem que ter um conhecimento. Então, ele tem que ter uma expertise, já tem que ter ido numa subestação, visto os componentes assim, a olho nu, para que de fato ele enxergue como é que funciona a questão daquele arranjo de montagem daqueles equipamentos de uma subestação. Então, um profissional que tem atrelado essa questão do saber o que está fazendo se diferencia do mercado de trabalho, porque ele vai dar uma solução a nível executivo para o cliente. A mesma coisa atrelado, por exemplo, a questão de um projeto de subestação abrigada, ele vai ter que fazer os estudos de proteção. O estudo de proteção mais básico ali, que envolve só as proteções sobre corrente bidirecional, que são as proteções de praxe ali, meio que a concessionária ela te dá uma receita de bolo. Mas é interessante você ir além disso, porque a concessionária ela quer proteger o quê? Garantir seletividade com a barra dela. Deles, né? Exatamente. Então, se der uma falta, ajunzando o teu disjuntor, tem que desarmar teu disjuntor e não do dela. Mas ela não vai focar na questão da garantia de segurança dos equipamentos da subestação, do consumidor. Então, você tem que coordenar a tua curva, tanto de fase como de neutro, para garantir as proteções da questão do transformador, da questão dos cabos, chaves seccionadoras dos dispositivos em si, para fazer a plotagem, vamos dizer, das curvas de dano desses equipamentos para verificar se de fato as curvas de proteções estão coordenadas com essas curvas de dano dos componentes da subestação. Então tu precisa ir muito além do que de fato a concessionária ela dá a nível de norma e receita de bolo para de fato conseguir a aprovação. Então o profissional ele precisa saber o que está fazendo, ele precisa projetar com qualidade, de preferência projetar a nível executivo e dar uma solução mais agradável para o cliente. Além do mais, a questão da apresentação, você chega com um projeto bem mais arranjado, bem mais apresentado, bem mais desenhado, com conteúdo técnico mais arranjado em si, isso queira ou não, traz um diferencial muito grande para esse profissional. Aí muitos falam, mas acabei de sair da graduação, não tenho expertise, não estagiei na área de subestações em si, como é que eu faço? Cara, hoje está tudo muito fácil, tem muitos cursos aí na internet, inclusive de montagem, manutenção, comissionamento, projetos, subestações, né? Inclusive no Instagram da World Elétrica, se você não segue no Instagram, tá ok? Ó, já fica a dica aí, onde mostramos o campo de batalha, né? Os bastidores mesmo, passo a passo dos nossos procedimentos em clientes reais, né? Porque eu acredito que tão importante quanto aprender a teoria é você, pelo menos, ter acesso à parte prática. Como é que é uma subestação na prática, né? Então a gente, até tendo essa empatia, né, pelo fato de a gente não ter tido isso quando iniciamos nossa carreira, a gente mostra muito isso nas nossas redes sociais, ok? Então, se você não nos segue aí, olha, no Instagram, @WorldElétrica e @WorldElétricaSoluções, onde postamos conteúdo direto do campo de batalha, porque isso vai ajudar demais para que o profissional ele tenha essa percepção executiva para que o projeto dele, ele tenha justamente esses traços de diferenciação. Porque não basta apenas o profissional falar, né, Afonso, que o meu projeto tem qualidade. O meu diferencial é um projeto de qualidade, mas essa qualidade ela não pode ficar só nas palavras, né? Ela tem que ficar na realidade dos fatos, né? E na beleza também. Tem muitas das pessoas que pensam... Beleza vende, né? Exatamente. É só a questão da beleza. Não é só a beleza. É a questão de ser um projeto bonito para a apresentação de um cliente, mas que seja um projeto útil, de necessidade de fato para o cliente. Não adianta ser só bonito se o projeto ele não vai ser útil para o cliente. É melhor ter um projeto feito feio, útil do que o contrário, né? Um projeto bonito e não útil de fato para a aplicação do cliente. Tá? Então, como o Anderson frisou aí, tem diversos conteúdos hoje na internet, inclusive na nossa página aí do Instagram, tanto da Academy como das Soluções, e a gente traz a vivência do campo de batalha, não só subestações de média tensão, mas subestações de alta tensão, níveis de tensão de 69, 230. Então a gente traz esse conteúdo gratuitamente para você. Entendeu? Então a gente não faz isso aí querendo algo em troca, é porque a gente tem empatia. Eu gostaria de ter páginas na internet na época. Para aprender isso, exatamente. Como seria fácil, hein? Demais, cara, demais. Esse conteúdo seria importantíssimo. Para eu ir além do que eu cheguei hoje, entendeu? Eu acredito que vocês têm essas vantagens hoje, né? De ter diversos tutores aí, diversos profissionais entregando esse leite, vamos dizer assim, na questão da internet. Isso. E outros aspectos técnicos, assim, que foi um divisor de águas quando eu decidi trabalhar com a parte de subestações também, né? Diferente de você já tinha esse foco de trabalhar com subestações porque é algo desafiador. Meu caso foi diferente, eu era apaixonado pela área mais industrial, por incrível que pareça. Só que eu vi que quando eu tive esse start de empreender, eu vi que o dinheiro estava ali no empreendedorismo,
eu comecei a sacar e até trabalhei com a parte de baixa tensão, só que o mercado muito prostituído, muitos concorrentes que cobram barato, o tempo de execução desse serviço era muito mais longo, ou seja, alto tempo de execução, baixo retorno financeiro em termos de margem de lucro, concorrência muito alta. Cara, é uma combinação perfeita para você trabalhar como um escravo, na verdade. Tá entendendo? Então, teve uma certa época que eu basicamente era um escravo da empresa. E aí, foi quando eu tive o start em relação a enxergar um mercado mais elitizado, na parte de subestações. É um oceano azul, não é qualquer curioso que entra. As margens de lucro muito mais atrativas. Tempo efetivo de execução de um serviço é baixo, ou seja, é um serviço rápido, né, de execução rápida, digamos assim, quando se fala de mão de obra efetiva, né, que a parte mais demorada é o quê? É tramitação concessionária. Mas a parte de execução, a parte que depende, né, da nossa mão de obra efetiva, é algo que tem um curto espaço de tempo de execução. E uma das coisas, um diferenciais, que eu comecei a implementar logo no início, quando eu comecei a trabalhar com subestação, primeiro é o seguinte, né? Voltando aqui para os aspectos técnicos, né? De quem quer trabalhar com subestações. O que Afonso falou, qualidade, muito importante. Um outro que é muito importante é conhecimento de normas. Não existe engenheiro ou eletricista bom, diferenciado no mercado, que seja uma referência, que seja preguiçoso pela norma. Normas NBR 14039 e as normas da concessionária voltada para fornecimento de energia em tensão primária, isso é o arroz com feijão. O profissional ele tem que comer, né? É a Bíblia, tem que comer. Quer dizer que vai seguir 100% à risca? Não, por quê? As normas trazem referências mínimas. É por isso que o profissional ele precisa ter o que o Afonso falou, entender o que está fazendo e não ser um papagaio de norma. Porque o profissional que é papagaio de norma, ele vai ferrar o cliente, essa é a verdade. Então a norma entrega um fator de demanda X. Se o profissional ele pega aquilo como verdade absoluta e não analisa os fatos, o que vai acontecer? Muitas das vezes ele vai subdimensionar o sistema e o cliente vai ter problemas, porque depois de executado uma subestação, padrão de entrada, passados os condutores, depois de instalado toda essa parte, né, da instalação elétrica do padrão de entrada do cliente, quando ele tem a subestação, para você desfazer, fazer um aumento de carga, meu amigo, a dor de cabeça é grande, o prejuízo é grande. E quando o profissional, ele faz com que o cliente tenha essa dor de cabeça, na escala de consciência do cliente, o cliente já vai começar a enxergar aquele profissional com outros olhos. Vai falar, rapaz, aquele engenheiro ali, sei não, cara, o cara me deu um prejuízo grande. A minha edificação aqui com menos de 2 anos, eu tive que aumentar a potência porque não atendeu. Porque o cliente não quer saber se você seguiu 100% a norma. E a norma, ela não pode ser transgredida. Se a norma traz um fator de demanda, sei lá, de 80%, eu não posso escolher, né, um fator de demanda menor do que isso. Mas para cima eu não só posso como devo, né? Então... Muitas das vezes é recomendação, não exigência. Não exigência. E isso é importante saber, né? Então conhecimento de norma da concessionária e, no mínimo, a NBR 14039. E aí tem outras normas também relacionadas à questão da malha de aterramento, que entra também nesse universo de subestações, mas, ou seja, conhecimento de normas é importante. E um outro ponto, Afonso, que para mim foi crucial como elemento de diferenciação, e é até uma estratégia que a gente aplica até hoje de forma muito intrínseca nessa nossa solução principal, que são soluções de subestações, que é a parte de consultorias. Consultorias com foco em redução de custos. Então entrou o quê? A parte de gerenciamento de energia, que entra a GMT, né? Que eu chamei de gestão de energia em modalidades tarifárias, que vai desde a parte de análise de modalidades tarifárias, a parte de gestão da demanda, análise em relação à questão de demanda sazonal e os demais tipos de demandas e benefícios que o cliente ele tem no procedimento de contratação junto à concessionária para reduzir custos na fatura de energia. Então esse tipo de consultoria foi muito a virada de chave. É um diferencial grande, inclusive, porque a gente viu, né? Porque assim, no segmento de subestações simplificadas, são as subestações aéreas, né? A gente tem muita concorrência. Então hoje a gente não foca tanto em relação à estratégia de marketing nessas subestações simplificadas. A gente já está em patamar subestações mais complexas, né? Mas a gente ainda tem uma cartela de clientes nessas subestações mais simplificadas e a gente tem muita concorrência, né? E assim, preço desleal você encontra em qualquer área. Mas assim, o gatilho para fazer com que o cliente não feche com outras empresas é justamente esses diferenciais, né? A gente chega com aquela ideia, né, aquela estratégia de fazer o raio-x das instalações. O Anderson gosta muito de comentar comercialmente quando ele vai vender também, né?
a respeito daquela certidão de nascimento da subestação e tal. Então são palavras que agregam, né, no processo comercial de fechamento de uma subestação dessa. Então é um diferencial bastante importante. Verdade. Porque quando você traz isso aí para a mesa junto ao cliente, você vê que de fato o preço não importa. Entendeu? Esses diferenciais acabam pesando. E o profissional que quer trabalhar com subestações, é importante especializar nessa parte desse tipo de consultorias, porque quando você erra nessa parte em relação à questão da gestão da energia em modalidades tarifárias, com relação à questão de análise da qualidade de energia e alguns distúrbios até que geram multas, como por exemplo energia reativa excedente. Que quando você vai trabalhar com subestações, todos os consumidores do grupo A, que são consumidores que possuem subestação própria, todos esses consumidores eles são passíveis de pagar multa por energia reativa excedente se ele transgredir o fator de potência ali de referência, né, que é 0,92. Então, ter o domínio em relação a isso é tão importante pelo seguinte: teve um cliente, Afonso, nessa época não eram sócios ainda, que era um supermercado lá na cidade de Mamanguape. Esse cliente ele tinha instalado uma subestação de 75 kVA, ou era 75 kVA. Subestação, pequeno porte, supermercado. Ele já tinha instalado essa subestação com outra empresa, já fazia 3 anos. E aí ele me chamou, me contratou, veio à minha procura para verificar se tinha alguma forma de reduzir a fatura de energia dele. E aí a gente utilizou justamente, eu vendi para ele uma consultoria de gestão de energia em modalidades tarifárias, GMT. Cara, esse cliente estava tendo um prejuízo de aproximadamente ali R$ 4.500 por mês. Variava, né? 400 a 4.700, mas numa média geral 4.500. E aí você pega esse cliente, durante esses 3 anos, tendo um prejuízo de mais de R$ 4.500. Cara, quando eu mostrei para o cliente o prejuízo que ele teve ao longo desse período, de aproximadamente R$ 150 mil, esse cliente ele começou a... Chega a ouvir nos olhos dele, cara, a tristeza. Porque para um empreendedor que rala tanto, sofre, pagando imposto, enfim, outros encargos, ter um prejuízo desse, com uma facada dessa de 150 mil, por incompetência de quem implantou uma subestação, foi muito doloroso para o cliente. Eu vi nos olhos dele. Inclusive nessa consultoria, eu cobrei ela com a metodologia de performance em cima de resultado. Ou seja, o cliente ele me pagou 50% da economia de 10 meses. Ou seja, a consultoria ela é interessante sim para você ganhar dinheiro de forma individual, vendendo ela, mas a principal estratégia que eu enxergo de importância dessas consultorias é vendendo junto com a subestação. Isso. Porque hoje, nos nossos clientes atuais, e até novos clientes, quando a gente vai apresentar uma proposta, a gente já faz esse casamento de apresentar a solução da subestação, já conectado com as consultorias de gestão e qualidade de energia, porque a gente mostra ali de forma clara o impacto e o prejuízo que ele pode ter se ele não realizar aquele procedimento da forma correta. Exato. Como aconteceu com esse cliente. Porque talvez, na época, vamos supor que se a gente estivesse competindo também por essa subestação, mesmo que a nossa proposta tivesse 20 mil mais caro, se for comparar com o prejuízo que ele teve, é irrisório. O prejuízo que ele teve em 3 anos de aproximadamente R$ 150 mil. Né? Então, eu costumo dizer que é um grande diferencial a parte das consultorias de gestão e qualidade de energia para quem quer trabalhar com subestações, porque, como você falou, principalmente em subestações menores, o mercado já tem muitas pessoas. Então, como se diferenciar para não entrar nessa guerra de preço com a concorrência desqualificada que cobra barato? Uma forma de se diferenciar é, de fato, entregando algo que seja diferente, que a grande maioria não se predispõe a aprender para entregar esse diferencial para o cliente. Né? Eu tendo a falar que a gente não vende o serviço, a gente vende a solução. Né? Perfeito. Então, a maioria das empresas, elas vendem serviço. A gente não, a gente fornece a solução completa. Então, isso é uma estratégia comercial, já vai pegando o leite. O leitinho aí tal, que a gente está entregando, são estratégias, além de técnicas, né, também comerciais. Então, a gente vende muito utilizando essas estratégias. Esse trabalho de educação tem que ser feito. Muitas das vezes o cliente, de fato, a questão de redução de custo é o que mais pesa em si. Eles já veem a questão do custo, muitas das vezes você tem uma proposta muito bem fundamentada, formalizada ali, o cliente passa as páginas e vai ver a questão do preço. Entendeu? Então, se você entrega a questão só da proposta em si, não apresenta essa proposta, né? O cliente ele vai ver a questão do preço. A mesma coisa você entregar o currículo e apresentar e não defender, né, o seu currículo. Então, é importante demais fazer a proposta, ela ser bem condizente, bem fundamentada e você apresentar essa proposta também, né?
Porque proposta que não é apresentada é mais uma que vai ser ponderada pela questão do preço. Quando você traz essa questão dos fatores em si, essas questões das consultorias, o pós-venda, na verdade, que é a consultoria pós a ligação da subestação em si, pós o start dela, que trata a respeito da questão de energia reativa ascendente, a questão de ultrapassagem de demandas, né? Não cumprir com a demanda, ou seja, verificar essa questão do perfil do cliente em si para contratar o que de fato ele precisa. Quando você bota isso na ponta do lápis, você vê, né, que o preço que está ali na proposta não se pondera, né, para poder de fato fechar aquela proposta especificamente. Então, é uma estratégia muito bacana, dá para vocês, proposta, principalmente de coisas mais complexas, e quando você tem muita concorrência, você não só entrega, você apresenta também. Não manda só por e-mail, vai lá e apresenta. Isso aí é uma estratégia bem bacana e fez a gente vender muitas subestações com os preços consideravelmente bem maiores do que de fato os concorrentes entregam. E não é pela questão da gente querer extorquir o cliente, não, porque a gente cobra o justo, né? O justo, a qualidade compatível com a qualidade. Exatamente, que a gente vai entregar. Então, é uma estratégia bacana aí. Perfeito. E olha que bacana. A gente falou dos diferenciais em relação que é importante, né, para quem quer trabalhar com subestação. E olha a quantidade de coisas que a gente falou. E olha que a gente tocou no assunto basicamente só de projetos. A gente nem entrou ainda na parte de montagem de subestação, na parte de manutenção, comissionamentos, a parte de malha de aterramento, que já é um outro universo que está dentro também, englobado na parte de subestações. E sobre essas outras etapas, não vamos nos aprofundar, que vamos realizar um outro podcast para falar só disso. A parte de montagem. Cena dos próximos capítulos aí. Cena dos próximos capítulos, aguardem. Mas, só falando assim um pouco, resumido, o que é importante, aspecto técnico, conhecimento técnico e ferramental, para essas outras áreas, para quem quer trabalhar com soluções e subestações. A gente falou de projetos, né? Vamos falar agora de montagem, manutenção e comissionamento. De forma resumida, só para dar um gostinho de quero mais. Você tem que fazer a interligação, né? Se você faz o projeto e você vende a montagem, atrelado a essa questão da montagem, o cliente, eu quero proposta de mão de obra de montagem. Não, o cliente não manda. O cliente não sabe. Você tem que educar o cliente da forma correta de fazer. Proporcionalmente, você tem que atrelar essa proposta de mão de obra à questão do comissionamento, mesmo o cliente não pedindo, porque muitas vezes o cliente não sabe nem o que são ensaios de comissionamento. Ele não sabe o que precisa, né? Exatamente, mas é importantíssimo. Os testes de comissionamento, que são os testes de aceitação de campo, né? Os equipamentos, eles saem de fábrica e os fabricantes, os fornecedores, eles fazem os testes de aceitação de fábrica. Mas quando chega na obra em si, tem a questão do trânsito, né, da acomodação dos equipamentos em si. Então, pode sofrer avarias, os equipamentos específicos, antes de ser instalado. Então, quando a gente instala os equipamentos, é interessante fazer os ensaios de condicionamento dos equipamentos, para que, de fato, a gente ateste que os equipamentos estão em condições seguras para ser energizado e para garantir aí, né, continuidade nas instalações elétricas. Então, os testes de comissionamento é tão importante quanto a questão da montagem. Você tem que vender isso atrelado à questão da montagem, mesmo o teu cliente não pedindo. Então, atrelado à questão da montagem, você precisa fazer os testes de comissionamento para garantir, né, a segurança na energização do sistema elétrico. Então, para você fazer esses testes, você precisa de equipamentos. A área elétrica ela é muito respeitada e muito difícil, né, por conta do fenômeno de eletricidade. A gente não enxerga eletricidade. Então, para a gente conseguir analisar a questão dos parâmetros elétricos em si e o comportamento dos equipamentos, ou a gente faz de forma matemática, prevendo, né, ou seja, estatística em si, ou a gente faz testes. Então, a gente precisa fazer testes, precisa fazer ensaios. Então, fazer simulações desses equipamentos numa situação real de energização, para verificar a questão dos índices e você ponderar, verificar se de fato aquela subestação está apta em ser energizada com segurança, tanto para a questão da segurança do equipamento, dos equipamentos, né, como também segurança da equipe. Então você precisa de equipamentos. Tá? Então os equipamentos aí são equipamentos de valores agregados consideráveis, né? Se você não tem condições de comprar esse equipamento, tem opções de aluguéis. Alugar, parcerias, né? E é aquele negócio que eu gosto de falar também. Não adianta ter o equipamento se você não saber utilizar tal equipamento. Não saber fazer a instalação do equipamento para poder fazer os testes, ensaios e as simulações dos equipamentos em si. Então você tem que investir em treinamento. Tem diversos treinamentos. A gente dá muita dica aí nas nossas páginas aí do Instagram, tanto na CAD quanto das soluções, de como fazer esses testes. Tá? Acompanha a gente, que vocês vão sair muito bem nessa questão dos testes em si. É o leite que a gente entrega para vocês e que eu particularmente gostaria de ter pessoas, né, com essa empatia na época que eu comecei a me inserir, né, nessa área elétrica em si. Perfeito, perfeito. E se vocês quiserem que a gente fale mais sobre essa parte, né, de montagem, manutenção,
comissionamento de subestações, coloca nos comentários abaixo aí, escreve aí, tá certo? Para que a gente possa, nos próximos episódios, nos aprofundar nesse assunto. Falar, inclusive, de quais são os equipamentos mínimos necessários para trabalhar com isso. Qual o preço desses equipamentos? Quais são as marcas confiáveis? Então, olha só, se você quiser que a gente fale mais sobre isso, coloca aí nos comentários, tá ok? E, Afonso, antes da gente entrar, estamos partindo aqui para a reta final, hoje você é um dos maiores especialistas na parte de subestações. E o que eu queria saber de você é que toda essa jornada, que eu conheço sua jornada, foram de muitos desafios, jornada árdua de estudo, de bater nas portas, de muitas vezes até ter passado por algumas decepções, momentos que muitas vezes a gente até pensa em desistir, mas quando você olha para trás toda essa jornada e hoje você, como um dos maiores especialistas na parte de subestações elétricas do Brasil, qual o sentimento que você tem quando você olha para toda essa jornada que você passou? Gratidão, cara. Gratidão. E chegar hoje nesse patamar que eu estou hoje e verificar a minha pouca história, mesmo sendo precoce comparado a muitos profissionais aí, né, que já chegaram aí, sei lá, os seus 50 anos, sei lá, 20, 30 anos de experiência na área elétrica em si, não chegou. É muita gratidão. Gratidão a Deus por ter me dado sabedoria em chegar até aqui. E a questão que eu gosto muito de tratar nas palestras, podcasts que eu faço, lives também, né? Questão de ousadia, gente. Não adianta você ficar naquele comodismo, esperando as coisas cair do céu e você não ter aquela atitude, né? Não, eu vou para frente. Então você tem que ter ousadia. A maioria das propostas que eu fechei, pode ter certeza, sempre tem a primeira vez. Eu fechava com autoridade, como se já fazia isso há 10 anos. Na verdade, eu nunca tinha feito. Então eu saía de lá, apertando a mão do cliente, pode ter certeza, eu vou entregar a obra com a melhor qualidade que você já viu na sua vida. Quando eu saía de lá, eu botava a mão na cabeça, como é que eu vou conseguir entregar isso? Mas consegui, gente. Então eu não sou melhor que vocês. Anderson não é melhor que vocês. Eu não sou melhor que Anderson, nem ele é melhor. Algumas pessoas têm mais facilidade, né? Em algumas áreas específicas, outras não. Mas essa área que você não tem facilidade, você tem outra facilidade maior em outra área específica. Então são essas áreas que vocês têm que buscar. Então assim, tem que ter a questão da ousadia. Se não tiver ousadia, não tiver aquela atitude de ir para frente, querer de fato crescer. E também eu gosto muito de falar também a respeito do gostar do que faz, né? Não adianta você estar na área elétrica, que é uma área bonita, é uma área que muitos respeitam, a maioria, né? Inclusive as engenharias respeitam bastante a área elétrica. Todas as engenharias respeitam bastante pela questão da dificuldade do curso, da área em si, ser um fenômeno que de fato é muito abstrato, né? Envolve muita matemática, muita física, é muito abstrato de fato. Então, você tem que ter essa questão da ousadia, atrelado a essa questão também do gostar de fazer o que de fato você está fazendo. Entendeu? Então não adianta você se formar em engenharia com notas 10, CRE, né? 10, 9.5, 9... e você não gostar do que faz. Entendeu? Muitas das pessoas entram na engenharia, eu gosto de matemática. Eu quero a engenharia que mais tem matemática, engenharia elétrica, das tronco, né? Que eu falo. Então, vou fazer engenharia elétrica porque eu gosto de matemática. Aí faz o curso porque gosta muito de matemática e física, mas não gosta da área de engenharia, não se identifica na área. Então, eu tinha um professor, o nome dele é Ezio, vou até falar o nome dele, um cara excelente, no ensino médio, professor de geografia. Ele falou um negócio para mim que marcou na minha cabeça. Gente, não existe profissão ruim, na verdade. Existe o profissional ruim de fato. Independentemente da área específica, se você gosta do que faz, você vai ser bem sucedido naquela área. Então a questão da remuneração, do dinheiro, né, é proporcional a você gostar do que faz. É muito bom você sair todo dia, mesmo tendo um desafio, né, você saindo da sua casa para ir para um novo desafio, mas com aquela sensação, aquela adrenalina em querer resolver e tal. Quando você passa por momentos assim, pode ter certeza que você gosta do que faz. Então essa é a dica que eu dou para as pessoas aí, né, que está do outro lado da tela aí, né? Você tem que gostar do que faz e ter ousadia. Se não tiver esses dois fatores aí, você não consegue ter sucesso em área nenhuma. E a dica que eu dou para você é o seguinte, olha, você só tem uma vida e a vida é curta demais para você não ser extraordinário, tá certo? Então, deixa a preguiça de lado, tira a bunda da cadeira, põe a cara nos livros, vai estudar, dá o teu melhor, porque você só tem uma vida e a vida é muito curta para você não ser extraordinário naquilo que você faz.
Ok? Então, Afonso, muito obrigado aí. Foi muito bom esse bate-papo aí. Com certeza. Tá certo? E se você não é inscrito no nosso canal, tá certo? Se inscreve no canal, curte, deixa aí, olha, o teu like, tá certo? E ativa o sininho para ser notificado, avisado dos próximos episódios desse podcast, tá ok? E os teus comentários, eles serão sempre muito bem-vindos. Coloca aí nos comentários qual assunto você gostaria de ver nos próximos episódios dos podcasts, tá ok? Então coloca aí nos comentários. Então é isso, um forte abraço, gratidão a todos vocês, tamo juntos e elétrica é o poder. Valeu!